Bahia rejeita mais uma proposta por jogador. Os caras não aprendem nunca. A gente também tem um desabafo muito importante de jornalista. Tudo isso depois da vinheta. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Desejo a você um bom domingo, domingo tranquilo, domingo feliz. Afinal de contas, o nosso esquadrão bateu o Bahia de Feira por 2-0 e dorme e acorda nessa manhã de domingo, momentaneamente na liderança do campeonato baiano, já que o Jacobina, o jegue de ouro do Sertão, fez a boa, do Sertão não, da Chapada, fez a boa, bateu o Barcelona, o nosso próximo adversário pelo campeonato baiano, por 1-0, saiu da zona de rebaixamento e nos deixou na liderança desse domingo até Juazeirense e Vitória entrarem em campo no Barradão às 4 da tarde, lá na Fatal Model Arena. Eu quero pedir para você, por gentileza, likezão, bolado, sem mais delongas, inscrição, deixa o like e aí a gente faz essas coisas aí da melhor maneira. Campanha para poder comprar o notebook com Pix lá embaixo aí na descrição do vídeo. Raça boa aí pra gente poder cada minuto fazer uma coisa diferente aí para poder fazer uma produção de conteúdo melhor para você. Quero começar esse vídeo falando e trazendo o desabafo do amigo Jonas Stelman, tá? Resolvi trazer o desabafo na manhã de domingo porque é de assaz relevância a fala do Stelman quando se diz respeito à janela do Bahia e a tudo que falam a respeito da gente lá na imprensa do Eixo. Inclusive, convidá-los às 19 horas estarmos juntos com meus amigos Rodolfo Crepaldi, Anderson Tafarel e o nosso querido vascaíno, o Rafael, para estarmos falando de janela de transferência, impactos, como as contratações estão se saindo e fazer um giro pelas contratações e também sobre essas idas e vindas que o mercado da bola dá e como isso está afetando diretamente e como os torcedores dessas outras equipes estão vendo essa janela de transferência começando hoje às 19 horas. Eu conto com a sua ajuda. Vamos falar muito de Bahia, do jogo de ontem. Vamos falar muito sobre muita coisa. Vamos ver o Stelman desabafando, porque o desabafo dele é muito importante. A gente vai pausando aí durante o desabafo do Stelman. E aparecer de qualquer jeito, igual alguns torcedores, alguns jornalistas que para mim são idiotas, né? Existem bons e maus profissionais em todas as esferas, em todas as profissões, e existem jornalistas maldosos, existem jornalistas mentirosos, existem jornalistas preconceituosos, e com todo respeito, o trabalho que vem sendo feito lá no Bahia pelo Grupo City tem chamado a atenção, sim, porque ninguém esperava que um Everton Ribeiro iria escolher jogar no Bahia, que um Caio Alexandre iria escolher jogar no Bahia e não no Palmeiras, que um Cauli iria escolher permanecer no Bahia e não sair para outro clube, porque os clubes paulistas estão acostumados, Clóvis e amigos que estão acompanhando a gente, eles estão acostumados a tirar o jogador de outros clubes, porque eles se acham acima do bem e do mal, sendo que agora não é mais assim. A fala é importante, tá? Porque nós sempre fomos acostumados a ser mercearia. O que é a mercearia? Quando falta alguma coisa na tua casa, hoje domingão, faltou um açúcar, menino, vai ali na mercearia, compra aí 1 quilo de açúcar. E comprar a qualquer preço, ou a preço de banana, a preço de vintém. E eles achavam que hoje em dia seria assim. E estão impressionados. Vemos Jean Lucas fazendo gols e jogando bem, Caio Alexandre jogando bem, Everton Ribeiro sendo ovacionado até por atletas adversários. E por aí vai. Isso me traz uma felicidade imensa. Eu sonhei para viver esse momento e hoje eu vivo. E é muito legal a fala do Jonas, que justamente é sobre isso. O Flamengo tá ajustado, tá tirando atletas de outras equipes. O Bahia agora é um time que está ajustado. O Fortaleza é um time que está ajustado. Então, assim, os times fora de São Paulo, principalmente ali do Nordeste, estão tentando se reorganizar e não estão mais passando fome, de forma que qualquer migalha que chegasse lá do eixo Rio-São Paulo
tirava os atletas do Nordeste. O Bahia está muito bem ajustado, o Bahia está muito bem organizado, está chamando a atenção. Os atletas querem jogar no Bahia. E tem alguns jornalistas, principalmente o seu Calil, que é muito enveredado por falar besteira, que fez acusações afrontosas e gravíssimas contra a instituição Bahia, sugerindo que pudesse ter acontecido algo na partida do Bahia contra o Atlético Mineiro, que ele... Eu vou deixar ele concluir a fala, porque eu tenho um comentário muito importante sobre isso, eu não me manifestei a respeito disso. Responda isso judicialmente, porque ele fez inúmeras perguntas, ele quer que o Grupo City seja, vamos dizer, quer que o Grupo City seja investigado, mas quem está investigando? E o que aconteceu ao longo dos anos no futebol paulista, ele esqueceu, Eu vou interromper aqui o Jonas, porque eu entendo o lado que o Jonas traz e eu trago para vocês uma reflexão, porque é muito importante nós, enquanto torcedores do Bahia, produtores de conteúdo e aqueles que temos voz, a gente entender e escolher a quem a gente vai dar ibope ou não. Não estou dizendo aqui que eu sou o formadorzão de opinião que fala e que faz e que acontece. Não, muito pelo contrário. Eu trago sempre para vocês modus operandi para a gente pensar. Por que a gente não pensa a respeito de dar audiência àqueles que falam bem e dar audiência àqueles que falam da melhor maneira, àqueles que trazem a informação? O Jonas é um deles, o Merlo é outro, o próprio Vene Casagrande também que são caras relevantes dentro do cenário, que trazem a notícia pela notícia. O André Henning da TNT, que é um cara que morou aqui, que é identificado com a terra, mas que faz um belo trabalho lá na TNT. Por que a gente não logra e não exalta esses nomes e perde tempo com sensacionalistas baratos, com caras que querem aparecer, com caras com a mídia ruim? Porque eu andei olhando o perfil do Calil e me entristeceu de uma maneira que eu não consigo dar a vocês o tamanho dessa chateação. Claro, é um assunto que para mim já é passado. O Bahia sapecou 4 no Atlético, 5 no Corinthians, 4 no Bragantino, 6 no Goiás. Será que tem que ser investigado por esses resultados? Será que o Corinthians tem que ser investigado pelos anos de MSI, o Palmeiras investigado pelos anos da Parmalat e por aí vai? O Excel econômico no Corinthians e todos esses desmandes do futebol brasileiro, porque o Bahia tem que ter uma investigação. Será que o torcedor do Bahia não merece esse sentimento de felicidade que aflora no torcedor tricolor hoje? Acho que, infelizmente, a gente tem um viés muito complexo que a gente precisa combater e combater com veemência. E como é que a gente combate? Rapaz, dando audiência aos bons. Dando audiência aos bons, ignorando os maus, ignorando os invejosos, ignorando os mau caráteres, ignorando aqueles que só querem fazer e plantar e disseminar o mal. E é isso. Eu penso dessa maneira. Talvez se você não pensa, tudo bem, tá tudo certo. E embora meus amigos digam sempre que eu sou intransigente nas minhas opiniões, mas eu acredito que se aquilo não me apetece, eu não consumo. Eu penso nisso. Então, eu acho que a gente poderia agir da mesma forma também. Um clube que quer contratar o Gabigol, mas não tem condição de comprar o próprio estádio, que atrasa salário, que uma empresa ela patrocina todas as partes da camisa de um só clube, a Parmalat, o Kia Jorabichian, enfim, está incomodando bastante, né? Está incomodando bastante o fato do futebol de São Paulo não ter mais a supremacia do futebol brasileiro. Agora está polarizado. Agora o Bahia é um clube que está chamando a atenção, o Fortaleza é um clube que está chamando a atenção, e que surjam mais clubes do Nordeste que possam fazer com que o futebol cresça, porque se o Bahia crescer, se o Fortaleza ficar ainda maior, o futebol vai ficar ainda mais competitivo, porque os outros clubes vão ter que trabalhar mais para poder
ficar ainda melhor. E, consequentemente, o futebol cresce, evolui, né? Agora não. Tem algumas pessoas que, ao invés de olhar para o clube e ter esse clube como exemplo, porra, o Bahia, o Flamengo tá ajustado, eu vou chamar os dirigentes aqui desse clube pra gente trocar uma ideia e conversar, pra eu entender como é que eles fizeram, porque eu quero que isso aconteça aqui no meu clube também. Não, eles preferem puxar esses clubes para baixo, junto da mediocridade que eles estão, do que aprender com os clubes que estão sendo bem geridos. Esse é o grande problema. Agora, quando isso tudo passa por um preconceito estrutural que aos poucos está acabando, mas existe ainda pessoas que não merecem ter esse tipo de microfone e qualquer tipo de espaço, porque com o mínimo espaço que eles têm o grande potencial de falar e fazer muita asneira. Eu vou encerrar com o nosso querido Jonas, porque eu acredito que ele, no seu desabafo, em 3 minutos, falou pouco, mais falou bonito, até porque para a gente não estender esse papo para além da informação, mas é justamente sobre o que eu estou falando. Quanto mais o Nordeste cresce, quanto mais o Bahia cresce, quanto mais o Fortaleza cresce, quanto mais o Fatal Model Team, o Vitória cresce, quanto mais os outros crescem, isso causa incômodo naqueles que acreditam ser os donos do futebol, e não é bem assim que a banda toca. E falando em não ser bem assim que a banda toca, o Bahia, ele recusou no sábado uma proposta do Pumas do México por Ademir. A oferta por 85% do atacante chega a ser hilária. Era 2,5 milhões de dólares fixos, pagos em 4 parcelas, uma mais 3, sendo que a última em junho de 2025. Eu tenho muita curiosidade em conhecer aqueles que fazem o mercado do futebol mexicano ou dos outros centros, para achar que o Bahia virou quitanda. Me dê aí um jogador e eu lhe pago em 500 vezes sem juros. Pelo amor de Deus, esqueça isso. Duro dorme, México. Eu queria aprender a falar em espanhol duro dorme para poder falar isso em espanhol. Não sou letrado nisso e não vou passar essa vergonha. Mas duro dorme. Se vocês não conseguem pagar, nem tentem. A gente não precisa de migalha. O Bahia hoje é estruturado e não precisa de migalhas. E eu acho que isso é nítido e notório para que a gente possa fazer as coisas da melhor maneira. Quero pedir a você o seu like, né? O seu like, a sua inscrição, o seu comentário e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Deverá sair no meio do dia a entrevista de Rogério Ceni e às 7 horas a gente vai ter a nossa live aqui falando de futebol com os nossos amigos, trazendo aí a expectativa e o prisma de outros estados e como esses estados estão vendo as suas contratações, as nossas contratações e como isso está sendo evoluído para dentro de campo. O nome do peixe é Pinote. Eu fui. Tchau, tchau.